No programa de hoje, estamos falando sobre Rafa. Esta área de Gaza tem sido fonte de grande controvérsia. E é possível que você tenha ouvido a palavra Rafa em todas as notícias recentemente, mas o que é Rafa? Rafa tem uma longa história que remonta à antiguidade. Era conhecida como Rafiag nos textos egípcios e, embora o nome não seja mencionado na Bíblia, encontramos referências a Rafa nos antigos escritos judaicos, descrevendo-a como uma cidade importante em vários períodos históricos, incluindo a era dos faraós, as épocas helenística e romana. Rafa serviu como um centro comercial-chave devido à sua localização estratégica no Mediterrâneo. Tem uma presença histórica judaica que remonta ao ano de 600 depois de Cristo. E ao longo dos séculos, comunidades judaicas fizeram de Rafa seu lar. Durante o período medieval, Rafa fez parte do Califado Islâmico e mais tarde do Império Otomano. Continuou sendo uma encruzilhada crucial na rota entre o Egito e Israel. No início do século XX, Rafa fazia parte do Mandato Britânico, que era o plano britânico para definir quem controlaria a área de Israel. E, de fato, muitos líderes judeus e membros da comunidade foram confinados em campos de detenção em Rafa naquela época. Após a Guerra Árabe-Israelense em 1948, Rafa ficou sob o controle egípcio até 1967, quando Israel capturou a faixa de Gaza, incluindo Rafa durante a Guerra dos Seis Dias. Após a Guerra de 1967, Rafa se tornou um ponto focal das operações militares israelenses, e os israelenses tentaram voltar à área para construir uma comunidade, mas acabaram se retirando. As pressões políticas de outras nações interromperam seu progresso. Em 1982, a Península do Sinai foi devolvida ao Egito conforme o Tratado de Paz entre Israel e Egito, mas Rafa permaneceu dividida entre Gaza e o Egito. Os israelenses retiraram-se completamente de Rafa e da faixa de Gaza em 2005. Mas Rafa continuou a ser um lugar importante devido ao seu posto de fronteira com o Egito. Rafa tem sido palco de frequentes conflitos mesmo quando Israel não esteve diretamente envolvido na área. Rafa está localizada na parte sul da faixa de Gaza, junto à fronteira com o Egito. Fica a aproximadamente 30 quilômetros, cerca de 19 milhas, ao sul da cidade de Gaza, e a cerca de 12 quilômetros, ou 7,5 milhas, a oeste do mar Mediterrâneo. Rafa é densamente povoada, e uma parte significativa de seus habitantes vive em campos de refugiados. Estabelecida após a Guerra Árabe-Israelense em 1948, a população de Rafa cresceu consideravelmente ao longo das décadas, resultando em superlotação e problemas de infraestrutura. A localização geográfica de Rafa a torna um ponto crítico de transporte entre Gaza e o Egito. O posto fronteiriço de Rafa é o principal ponto de entrada e saída de mercadorias e pessoas entre Gaza e o resto do mundo, tornando-o um ponto central para a economia e as questões de segurança. Em um minuto falaremos sobre a controvérsia em torno de Rafa, mas antes quero que entendam que esta área estratégica continua sendo um ponto de partida para o terrorismo. Foi usada pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro contra Israel, e enquanto o resto do mundo ignora as claras declarações que o Hamas e os terroristas em Gaza estão fazendo, Israel não pode ignorá-las. O Hamas repetidamente afirmou que continuará atacando Israel, como fez em 7 de outubro e que nunca irá parar. E fiel ao seu estilo, na manhã de 6 de junho de 2024, terroristas de Gaza tentaram novamente invadir Israel a partir de Rafa, aproveitando-se da cobertura da neblina. Soldados israelenses foram enviados para investigar uma atividade suspeita, o que levou a um confronto com os terroristas. 3 dos terroristas foram eliminados, mas não antes de matarem um soldado. As forças de defesa de Israel estão investigando se um quarto homem armado conseguiu escapar. Este incidente desencadeou um dos ataques mais severos de Gaza, ao longo da fronteira desde o massacre de 7 de outubro. À luz do fato de que os moradores de Gaza continuam tentando invadir Israel a partir de Rafa, é preocupante que a administração dos Estados Unidos e líderes mundiais estejam pressionando Israel, ameaçando-o para deixar Rafa em paz. A entrada de Israel em Rafa faz sentido se quisermos vencer a guerra. O exército israelense está extremamente preocupado com as descobertas feitas em Rafa. Então, quais são algumas das preocupações de segurança de Israel? Número 1. Redes de túneis. Uma das principais preocupações de segurança de Israel em Rafa é a extensa rede de túneis usados pelo Hamas e outros grupos terroristas. Esses túneis servem para múltiplos propósitos, incluindo o contrabando de armas, o movimento de combatentes e o lançamento de ataques contra Israel.
A descoberta desses túneis motivou inúmeras operações militares, destinadas a destruí-los para prevenir futuros ataques. Número 2. Ataques com foguetes. Rafah tem sido um local de lançamentos de ataques com foguetes contra civis israelenses. A proximidade de Rafah à fronteira israelense a torna um ponto crítico para interceptar e desmantelar lançadores de foguetes e infraestrutura associada. As forças de defesa de Israel realizaram ataques aéreos e operações terrestres para neutralizar essas ameaças. Número 3. Contrabando de armas. O posto de fronteira é um ponto de entrada-chave para o contrabando de armas do Egito para Gaza. Os serviços de inteligência israelenses identificaram várias rotas de contrabando e frustraram várias tentativas de grupos terroristas de adquirir armamento avançado. O controle de Rafah é considerado essencial para evitar o fluxo de armas que poderiam ser usadas contra Israel, pelo Hamas e pelos terroristas em Gaza. Rafah é considerado uma área essencial para obter uma vantagem militar sobre Israel e destruir o povo israelense. Há pelo menos outras 3 descobertas preocupantes, que evidenciam que estão sendo planejados ataques violentos em Rafah contra israelenses. Especialmente à luz do que acabamos de vivenciar em 7 de outubro, precisamos estar atentos e não permitir que os terroristas planejem cuidadosamente matar israelenses. Em primeiro lugar, os israelenses encontraram o dispositivo explosivo improvisado IEDs. Durante as operações em Rafah, as forças de defesa de Israel descobriram e neutralizaram inúmeros IEDs. Esses dispositivos representam uma ameaça significativa, tanto para o pessoal militar quanto para a população civil. A descoberta de instalações de fabricação de IEDs foi crucial para desmantelar as capacidades dos grupos terroristas. Esses IEDs não são usados apenas em Rafah, mas também são fabricados lá e têm como alvo a morte de israelenses em todos os lugares. Em segundo lugar, Israel encontrou centros de comando e controle em Rafah. Sim, as operações israelenses descobriram centros de comando e controle usados pelo Hamas em Rafah, tanto para coordenar ataques quanto para gerir suas operações. Esses centros costumam estar ocultos em áreas civis, o que complica os esforços para atacá-los sem causar danos colaterais à população civil. Em terceiro lugar, Israel descobriu redes de comunicação em Rafah. Sim, as forças de defesa de Israel identificaram redes de comunicação sofisticadas usadas pelos terroristas em Rafah. Essas redes facilitam a coordenação entre as diferentes facções terroristas e são fundamentais para o planejamento e execução dos ataques. A interrupção dessas comunicações tem sido uma prioridade para as forças israelenses. E agora? Agora que entendemos as razões pelas quais Israel deve entrar em Rafah e lutar contra o Hamas, esse é um dos principais objetivos de Israel ao entrar em Rafah. Uma das principais coisas que estamos descobrindo é que há líderes do Hamas escondidos em Rafah. Israel deve intervir para neutralizar esses líderes. Um dos objetivos estratégicos de sua entrada em Rafah é identificar e eliminar os principais líderes e ativistas do Hamas. A presença de terroristas de alto escalão em Rafah a torna o centro de operações destinadas a eliminar os líderes dos grupos terroristas. Israel tem como objetivo neutralizar as ameaças imediatas, interromper as capacidades terroristas e alcançar objetivos de segurança a longo prazo em Rafah. No entanto, esses esforços são equilibrados com considerações para amenizar os danos à população civil e atender às necessidades humanitárias dos moradores de Rafah. Os grupos terroristas têm usado túneis vindos de Rafah para se infiltrar em Israel e realizar atentados suicidas com bombas em vários casos. Os terroristas têm usado esses túneis para escapar das medidas de segurança israelenses e lançar ataques surpresa. Esses túneis subterrâneos também foram usados para emboscadas e sequestros de soldados israelenses. Um incidente notável ocorreu em 2006, quando os terroristas do Hamas usaram um túnel para se infiltrar em um posto de fronteira israelense perto de Kerem Shalom. Isso levou à captura do soldado israelense Gilad Shalit, que ficou cativo em Gaza por mais de 5 anos. E seu sequestro teve um impacto significativo nas implicações de segurança para Israel. Esse evento destacou a ameaça que as operações baseadas em túneis vindos de Rafah representam. Em seguida, falaremos sobre a polêmica Todos os Olhos Voltados para Rafah. Isso gira em torno de uma imagem viral gerada por IA de Rafah, onde se chama as pessoas a testemunharem o avanço de Israel na cidade de Gaza. Isso foi compartilhado por milhões de pessoas.
incluindo a ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, Malala Yousafzai, e a modelo Gigi Hadid, entre outras milhares de pessoas conhecidas, alcançando milhões ao redor do mundo. Mas essa imagem gerou uma forte reação por ser uma peça clássica de propaganda falsa. Essa imagem falsa, publicada por ativistas pró-palestinos, mostra fileiras de tendas cuidadosamente organizadas no deserto que se estendem até montanhas nevadas. Eram as montanhas nevadas de Gaza, com várias tendas no centro, se estendendo com a frase "todos os olhos voltados para Rafa". Não foi recebida como uma interpretação artística, mas lamentavelmente aqueles que a compartilharam genuinamente acreditaram que a imagem era real. E embora a imagem gerada por IA tenha sido compartilhada dezenas de milhões de vezes nas redes sociais, ela não representa a realidade dos terroristas do Hamas, que operam em áreas residenciais em Rafa, e não tem nada a ver com a situação em Rafa. No Instagram, a imagem de todos os olhos voltados para Rafa não foi marcada como uma imagem gerada por IA, e foi permitida a sua circulação de acordo com o grupo Human Rights Watch. Agora, os apoiadores de Israel também publicaram suas próprias versões de todos os olhos voltados para Rafa, muitas das quais falavam sobre a realidade da situação em Gaza e Rafa. No entanto, os canais de redes sociais removeram as respostas à farsa e, infelizmente, deixaram as publicações falsas permanecerem. Agora chegamos ao ponto crucial. O que o Hamas está escondendo em Rafa e por que a administração Biden e os líderes de outras nações não querem que as forças de defesa de Israel a descubram? Porque os líderes mundiais clamaram para que Israel não fizesse nada. O que estão escondendo? Acontece que eles estão escondendo muito. Dizem que mais de 1 milhão de habitantes de Gaza estão refugiados em áreas humanitárias seguras em Rafa. E o Hamas os utiliza como escudos humanos para garantir que Israel não invada. A estratégia do Hamas de sacrificar civis levou Noruega, Espanha e Irlanda a decidir que o terrorismo deve ser recompensado com o reconhecimento de um Estado palestino. Certo, estou sendo sarcástico, mas isso é como o equivalente moral de oferecer um regime nazista restaurado a Adolf Hitler. No primeiro dia da entrada das forças de defesa de Israel em Rafa, em meados de maio, elas descobriram centenas de túneis, com mais de 52 túneis subterrâneos entre Rafa e o Egito. Desde então, dezenas de túneis adicionais foram descobertos ao longo da fronteira com Rafa e o Egito. Alguns túneis eram pavimentados e largos o suficiente para a passagem de caminhões de carga de grande porte. As forças de defesa de Israel encontraram evidências ainda mais horríveis da barbárie do Hamas. Os corpos dos reféns sequestrados de Israel em 7 de outubro de 2023. Alguns, como Shini Lut, que havia sido violentada, desmembrada e assassinada, tiveram seu cadáver exibido em Gaza como um troféu pelo terrorista sádico. Outros foram torturados nos túneis e assassinados lá. Além dos restos mortais dos reféns, as forças de defesa de Israel viram centenas de armas e materiais de guerra, descobriram pacotes de ajuda da ONU, alimentos, dinheiro em espécie, eletrificação, moradia, espaço para escritórios, etc. O Hamas construiu uma mega cidade subterrânea em Rafa. E o Egito construiu uma enorme barreira fronteiriça que é impenetrável, militarizada e rigidamente vigiada por tropas e forças de seguranças egípcias. O caminho para que os moradores de Gaza tentem sair custa, no mínimo, $5 mil por pessoa. Também tem sido uma porta de entrada para a ajuda internacional e o contrabando para Gaza, resultando em mais de $88 milhões em lucros para aqueles que controlam as chaves da fronteira de Gaza. Além disso, há inúmeras operações de tráfico de pessoas que supostamente funcionam através do corredor egípcio de Rafa. Então, por que Washington pressionou Israel a ficar fora de Rafa, incluindo a retenção de armas para impedir que as forças de defesa de Israel entrassem? O que a administração Biden ganha com isso? Biden anunciou de forma imprudente em março, durante o discurso sobre o Estado da União, que os Estados Unidos construiriam um cais flutuante para ajudar a levar ajuda humanitária a Gaza. Ninguém pediu esse cais. Biden garantiu que não haveria tropas americanas em solo em Gaza, apesar de a construção estar sendo realizada pelo exército dos Estados Unidos. A Casa Branca disse que as forças de defesa de Israel seriam responsáveis por garantir o cais, ao mesmo tempo que se opunham a uma guerra justa para derrotar os terroristas em Israel. A abordagem absurda e equivocada de Biden em relação a Gaza
ficou ainda mais evidente durante a entrega inaugural de ajuda no Cais de Gaza. Das quase 600 toneladas de alimentos que saíram do cais recém-construído, em 18 de maio, quase 75% foi saqueado, antes de chegar ao armazém da ONU a apenas 8 milhas de distância. Para piorar a situação, o cais de 320 milhões de dólares de Biden se soltou de suas amarras, e os navios enviados para recuperá-lo ficaram encalhados na cidade israelense de Ashdod. Isso provou ser um desastre total. E ninguém em Rafa se beneficiou. Então, por que Biden é tão inflexível ao afirmar que as forças de defesa de Israel não podem avançar mais em Rafa? O que está se tornando óbvio é que há muitas razões para que o Egito e os Estados Unidos queiram que Israel permaneça fora de Rafa. Os segredos que serão revelados pelas operações das forças de defesa de Israel podem muito bem surpreender o mundo civilizado, à medida que Israel luta para derrotar os bárbaros. Todos os dias há evidências adicionais de contrabando egípcio em Gaza. Em 31 de maio de 2024, os serviços de inteligência descobriram mísseis terra-ar contrabandeados para Rafa a partir do Egito. Relata-se que o grande carregamento seria usado para derrubar helicópteros das forças de defesa de Israel. Quanto dinheiro foi trocado para que o Egito fizesse vista grossa? Ou talvez tenham sido cúmplices desse tipo de operação de contrabando? A operação das Forças de Defesa de Israel em Rafa está destinada a revelar montanhas de evidências de que mais dinheiro trocou de mãos. Oramos para que Israel tenha sucesso, erradique todas as ameaças terroristas e proteja Israel e Gaza contra todos aqueles que querem prejudicar israelenses e palestinos. E enquanto o mundo se enfurece contra Israel, nos condenando por proteger nossas próprias famílias, nos dá muita esperança e encorajamento que cristãos como vocês estejam respondendo ao chamado para apoiar nosso ministério Maoz Israel. E para defender Israel em meio ao crescente antissemitismo mundial, as informações na sua tela mostrarão como você pode fazer uma doação generosa para apoiar nosso trabalho aqui em Israel, para promover a causa de Maoz Israel, para alcançar os israelenses em meio à crise, para suprir suas necessidades e dar-lhes esperança que só pode vir através de Yeshua, o verdadeiro Messias judeu. Eu sou o Cobb Ferguson, de Jerusalém, Israel. Junte-se a nós da próxima vez, aqui no Maoz Israel. Shalom, shalom. Você sabia que pode se juntar ao Maoz para tornar Israel forte no Senhor? Nós temos servido em Israel por quase 50 anos. Atualmente colaboramos com mais de 100 congregações. Acesse os links na tela para saber mais e doar hoje. Junte-se a nós para as últimas notícias, ensinos, podcasts, música e mais, direto de Israel para você.